Uma das grandes polêmicas do último capítulo do mangá de Boruto foi o que aconteceu com o Inojin. No caso, ele não morreu, e ainda por cima foi curada graças ao chakra da Kurama. No entanto, isso tem gerado uma grande revolta em parte dos fãs, com muitos afirmando que não faz o menor sentido e que isso vai de contra ao que a obra estabeleceu. Mas será mesmo? Então, no vídeo de hoje a gente vai comentar exatamente sobre isso. Então, se você ficou curioso sobre o tema, fica até o final porque eu vou explicar. E não se esqueça de já deixar o like e se inscrever no canal, para dessa forma apoiar o crescimento do canal. Mas enfim, vamos lá. Um dos acontecimentos mais importantes do último capítulo do mangá de Boruto, no caso do mês passado, foi o que aconteceu com o Inojin, fazendo com que muita gente teorizasse que ele iria acabar morrendo, e de fato era uma possibilidade, porém todo mundo sabia que existia a pequena chance dele de fato não ter morrido. E para falar sobre esse tema é preciso separar opinião, o que a pessoa achou sobre esse acontecimento do que é fato estabelecido na obra. Porque, sendo bem direto, eu também não curti, eu queria realmente que o personagem acabasse morrendo, porque eu acho que assim seria mais interessante para a história, porém várias pessoas estão confundindo esse tipo de opinião com o que realmente a obra estabeleceu lá atrás, e sim, faz muito sentido o Inojin ter sido curado pelo poder da Kurama. A real é que a pessoa pode odiar a forma como o Kishimoto trabalhou esse acontecimento, ou então também não gostar da Himawari agora estar com a Kurama, é opinião e gosto de cada um. No entanto, eu tô vendo várias comparações sem sentido, como por exemplo o que aconteceu com o Neji na guerra. E bom, bora falar disso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a Himawari é um contexto e uma situação completamente diferente do Naruto. Ela não é uma Jinchuriki, fazendo com que qualquer comparação com o Naruto não seja lá o caminho mais exato, porém é o que a gente tem de comparação. No entanto, não só a Kurama deixou claro nos últimos capítulos que ela e a Himawari são só uma existência mente e corpo, como o próprio Jura também no último capítulo deixou claro que a Himawari ela é uma existência muito próxima a uma besta com cauda, uma biju, assim como os Shinjos. É basicamente como se a Himawari tivesse se tornado a Kurama e vice-versa, ela é uma menina raposa. É como se a Himawari realmente fosse uma nova biju. Esse conceito é bem parecido com o que o Kishimoto originalmente pensava para a série, onde o Naruto seria um menino raposo, um filho da raposa, sendo essa a ideia original do Kishimoto no piloto do mangá de Naruto. E indo além, eu vejo que muita gente não entendeu a morte do Neji lá na guerra. Sinto que, em parte, isso se deve pelo fato de que a maioria das pessoas odiou a morte do Neji. No entanto, muita gente tá afirmando que o Naruto não curou o Neji da mesma forma que a Himawari curou o Inojin. Só que a resposta para esse questionamento fica muito claro se você simplesmente ler os capítulos do mangá em que a morte do Neji acaba acontecendo. Acontece que o Naruto simplesmente estava sem o chakra da Kurama no momento em que o Neji morreu. Na verdade, já fazia alguns capítulos que ele estava sem esse chakra, simplesmente porque naquele período a Kurama tinha que ficar juntando o chakra e posteriormente mandava pro Naruto. Tanto que é por isso que ele se coloca naquela situação onde o Neji e a Hinata tiveram que protegê-lo, porque ele já estava exausto e sem chakra. Depois da morte do Neji, depois que ele conversa com o Neji ali à beira da morte e também com a Hinata, o Naruto acaba recuperando o chakra da Kurama. No entanto, ele já não podia mais curar o Neji simplesmente porque ele já tinha morrido, o que não acontece com o Inojin, e eu já vou chegar lá. Sim, você pode até alegar que foi muita coincidência a ordem dos acontecimentos da morte do Neji, porém de fato Kishimoto queria matar o personagem, então esse foi um elemento que ele acabou utilizando na época para fazer com que simplesmente o Neji não pudesse ser salvo. Tanto é que logo depois que o Naruto recupera o chakra da Kurama, ela mesma diz que acabou demorando um pouco mais para mandar esse chakra para ele, com a Hinata notando também que ele tinha recuperado o poder da Kurama. Ou seja, no momento exato que o Neji acabou morrendo, o Naruto não tinha chakra para curá-lo, porque a Kurama ainda estava juntando. E aí depois que ele morreu, não era possível ressuscitá-lo, o poder da Kurama simplesmente só consegue regenerar. E sim, o chakra da Kurama foi usado diversas vezes na guerra para poder acabar curando as pessoas, como por exemplo quando a Kurama cura o Gai, que estava extremamente desgastado. Porém, muita gente alega que esse ferimento que o Inojin acabou sofrendo era muito grande e que a Kurama não
deveria ser capaz de curar. No entanto, rapaziada, se a gente voltar lá no clássico, a gente vê que o Naruto conseguiu se curar de um ferimento extremamente grave. No caso, o Sasuke com o seu Chidori, lá na Batalha do Vale do Fim, conseguiu perfurar totalmente o ombro do Naruto, criando um rombo enorme que com o chakra da Kurama foi possível fechar. E sim, é verdade que o rombo lá que o Inojin sofreu foi maior, porém o ponto aqui é que o chakra da Kurama já se mostrou sim ser capaz de fechar ferimentos grandes. E apesar do ferimento do Inojin ter sido maior do que esse caso aí com o Naruto que eu acabei de comentar, precisamos levar em consideração uma coisa. O próprio mangá já estabeleceu que os poderes curativos, de regeneração da Himawari são muito superiores ao de um Jinchuri, que na verdade eles são próximos ao de uma besta com cauda. Além de que o próprio Jura se surpreendeu com a rápida evolução da Himawari mesmo com o poder da Kurama, já que ela era capaz de, por exemplo, usar a Bijudama, fazendo com que as palavras da Kurama lá atrás não tenham sido em vão. Realmente, a Himawari tem um potencial muito maior, simplesmente porque o chakra dela tem uma maior compatibilidade com o da Kurama, já que além dela ser filha de um Jinchuriki, ela também é uma Hyuga. Além de que ela não é uma Jinchuriki convencional, visto que a Biju não está selada nela, e simplesmente ela é a Kurama e vice-versa. É basicamente isso que a Kurama deixou claro. Dessa forma, a maneira que a Himawari acabou salvando o Inojin pode ser comparado com a Kurama salvando o Naruto lá daquele Chidori do Sasuke. É como se a Himawari fosse a Kurama e o Inojin fosse o Naruto naquela ocasião. A diferença é que, diferente da Kurama, a Himawari não estava selada no Inojin. No entanto, no caso do Naruto, era apenas um Jinchuriki nos primeiros estágios da sua transformação Jinchuriki, já a Himawari é praticamente uma Biju completa. E se vocês pararem para ler ali o final do capítulo 10, quando o Inojin ele acaba sendo perfurado, e o início do capítulo 11, quando a Himawari acabou salvando, não passou muito tempo. Então, basicamente, o Inojin ele foi perfurado e muito pouco tempo depois, eu diria segundos, a Himawari já foi lá, usou o poder da Kurama e o salvou, regenerando seu ferimento antes que ele morresse, como foi o caso do Neji. Até porque, quando a Kurama e a Himawari entram em contato, é apenas a consciência delas. O tempo não necessariamente passa da mesma forma no mundo real. Então sim, faz esse exercício, vai lá, lê o capítulo 10, vê a parte final, quando o Inojin é perfurado, e o início do capítulo 11, que você vai reparar que praticamente não se passou muito tempo. A gente tem essa impressão porque lança um capítulo por mês do mangá, porém acontece que a Himawari salvou o Inojin antes que ele viesse a morrer e perdesse muito sangue. Fora que o fato dela ter usado bastante poder para curar tanto o Inojin quanto os seus ferimentos teve uma consequência porque ela chegou no seu limite, como dito pelo Jura. Então não é incoerente o fato da Himawari ter conseguido salvar o Inojin da morte. Eu gostaria que ele morresse? Sim, nada contra o personagem, mas eu acho que iria agregar demais para a história. Porém, não foi o que aconteceu. É um ponto negativo na minha opinião, eu realmente queria que ele morresse, porém isso não faz com que se torne incoerente o fato dele ter sido salvo. Um outro ponto que a gente também tem que comentar é que algumas pessoas estão falando do fato do Naruto não ter conseguido regenerar o seu braço, lá na batalha final, quando ele acaba lutando com o Sasuke e perde o seu braço. No entanto, a gente tem que levar em consideração aqui que o Naruto tinha chegado no seu limite, ele tinha usado o restante do seu chakra lá com aquele Rasengan final, e a Kurama adormeceu. Então, no momento em que ele perde o braço, ele tá sem praticamente ele nenhum chakra. Tanto é que quem cura ele e o Sasuke nem é o chakra da Kurama, e sim a Sakura. Ou seja, o Naruto não teve ajuda da Kurama ali para se regenerar os seus ferimentos. E mesmo se ele tivesse com o chakra, eu não acho que o chakra da Kurama iria regenerar o membro inteiro. Creio que o máximo que iria acontecer ali é que o chakra da Kurama iria simplesmente fechar o buraco, fazer com que o Naruto parasse de sangrar e impedir que ele perdesse bastante sangue. Não creio que a regeneração do chakra da Kurama seria capaz de regenerar perfeitamente ali um membro inteiro, recriando a mão dele, os dedos, enfim. Não acho que esse nível de regeneração seja possível. Eu acho que o máximo que o chakra da Kurama pode fazer é regenerar uma parte do corpo do usuário para impedi-lo de morrer. E mesmo após curar o Inojin, a Himawari pediu para que levassem ele ao hospital, já que o que ela tinha feito ali era realmente impedir a morte dele, porém ele tinha que receber outros cuidados. Fora que a gente não sabe exatamente quais foram os órgãos do Inojin que foram atingidos. Sim, ele recebeu ali um grande ferimento, um grande buraco. No entanto, não dá para saber exatamente qual foi a gravidade. Então não vejo como incoerência a Himawari ter salvado ele. Enfim, basicamente é isso. Mas aí, qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o like. É isso, a gente se vê numa próxima. Falou!